Olá, meu nome é Guilherme Félix, sou fisioterapeuta e nesse vídeo vamos falar dos critérios para você estar escolhendo os exercícios durante o Pilates. Então eu deixo aqui a primeira pergunta, que é a seguinte: quais são os critérios que você utiliza para escolher os exercícios que você vai utilizar ali na aula de Pilates? Bom, são posturais? Então, um dos critérios que você utiliza são os critérios posturais. Então, quando você faz uma avaliação com o seu cliente e você encontra aspectos como anteriorização de cabeça, aspectos como hiperlordose ou cervical, ou hiperlordose lombar, ou hipercifose torácica, protusões dos ombros, os ombros jogados para frente, rodados internamente. Esses são os critérios realmente que você é um dos critérios que você utiliza para estar escolhendo o exercício de Pilates. Aspectos, por exemplo, como aspectos morfológicos. Quais são esses aspectos? Como o tamanho, como é a forma, o aspecto morfológico, a gente está pensando na forma. Então, tamanho, se é obeso, se é magro, se isso realmente vai direcionar o seu trabalho dentro do Pilates. Se você utiliza, por exemplo, histórico clínico, se esse paciente já teve algum trauma, se esse paciente tem determinadas patologias, se esse paciente ele está apresentando um exame de imagem. Outra coisa, o exame de imagem é um critério que você utiliza para estar realmente pautar o seu trabalho nesse exame de imagem, que está bem ligado com a história clínica do paciente, do cliente que está ali te procurando. Ou você utiliza padrões de mobilidades específicas para você estar determinando quais os exercícios deve utilizar ali. Bom, eu escolhi realmente esses aspectos, por quê? Porque todos eles têm um grau de importância, muito grande na hora que a gente vai estar escolhendo quais os exercícios que a gente vai estar utilizando ali no nosso tratamento ou numa aula de Pilates que a gente está utilizando ali, beleza? Mas existe talvez uma ordem que a gente talvez tenha que estar utilizando. Então depende do grau. Como esse paciente, esse cliente se apresenta para você? Ele está vindo de um quadro de dor? Ele está vindo de um quadro de trauma, um trauma significativo que está trazendo algo que está limitando realmente ele em determinados movimentos? Então a anamnese, a avaliação, ela será o quê? Fundamental. Eu falo o seguinte: aspectos posturais, realmente hoje, na minha forma de trabalhar, eu penso muito antes de utilizá-lo como um critério realmente de escolha. Será que aquela postura que esse cliente está apresentando ali não é apenas uma adaptação positiva do corpo dele, que já vem ali de uma história de anos e anos de adaptação, que não está gerando talvez dor, não é aquilo que gera dor no quadro desse cliente, e às vezes a gente tentar mexer nessa postura possa estar gerando novas adaptações, novos tensionamentos, e que essas adaptações não sejam muito bem-vindas e gerarem algum quadro de dor, certo? Então não é um critério, vamos dizer assim, número 1 de escolha, não é um critério que eu utilizaria como primeiro critério, tá? Para estar pautando o meu trabalho nas escolhas dos exercícios dentro do Pilates. Aspectos morfológicos também não. Então não importa se a pessoa tem 2 metros de altura, se tem 1,5 metro, se está num quadro de obesidade, se é magro, esguio. Então não é isso que vai pautar realmente o meu trabalho ali. Então esses aspectos morfológicos também eu não utilizaria eles como aspectos primários de escolha dos meus exercícios, a história clínica. A história clínica é algo importante. Então a história que ele traz é algo importante, sim, claro que é importante. Só que vamos correlacionar com o quadro atual do cliente. Então vou repetir, vamos relacionar com o quadro atual que ele está apresentando ali para você, Esse histórico clínico a gente normalmente
Muitos clientes adoram entregar vários exames para a gente, né? Chega ali com um monte de ressonância, ultrassom, raio-x, e entrega, olha, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro, e a primeira coisa que eu faço é justamente desmistificar isso um pouco, que é virar para esse cliente e falar o seguinte: olha, você não é a representação desse conjunto de exame que você está me entregando. Então, isso aqui não passa de, por exemplo, no caso do raio-x, da ressonância magnética ou do ultrassom, não passa do retrato do dia que você tirou, que você fez esse exame. Então, você não é isso aqui. Isso aqui foi o retrato daquele dia que você fez aquele exame, ponto final. Ponto final. Mesmo porque, se você começar a fazer esses exames em locais diferentes, talvez em dias diferentes, vamos ter ali vários laudos diferentes. Então, o que importa realmente, é, a partir de uma avaliação muito específica, olhar o que? Os padrões de mobilidade e que estão restringindo determinados movimentos naquele momento. Então, vou repetir: padrões de mobilidade, ou seja, de restrição da mobilidade, que estão limitando determinados movimentos ali, naquele dia, quando ele chega ali para a gente, e ali a gente pode estar fazendo as escolhas, as melhores escolhas dos exercícios para o ganho, para a quebra dessa restrição, dessa mobilidade. Então, temos a importância de desses vários outros aspectos, sim, são relevantes, sim, mas a gente tem que fazer uma escala. A gente tem que colocar uma ordem que tem uma lógica, para quê? Para que a gente tenha realmente resultados mais efetivos. Muitas vezes, o que eu já vi e que já trabalhei muito no passado, a questão postural, por exemplo, era uma questão que a gente sempre importava muito, o cliente sempre importou muito, né? Diferença de altura de um ombro para o outro, cabeça mais anteriorizada e tudo mais. Mas são aspectos que, por exemplo, dentro do Pilates, são aspectos que já são trabalhados, são aspectos que ali, durante todo o processo, aquilo ali vai ser quebrado, a consciência corporal que vai ser criada, os movimentos que esse cliente vai estar fazendo ali, né, durante esse trabalho todo no Pilates, ele já vai criar essa consciência, ele já vai quebrar alguns padrões posturais que não são significativos realmente, né, na escolha direta, né, não é o primeiro critério para utilizar isso, tá? Então a gente vai fazer um aglomerado. Então por isso que é muito importante a gente ter realmente a noção de como esse cliente está se apresentando para você ali, certo? Então a gente tem que ter noção, e é na anamnese, é na avaliação, é no check-up clínico, de forma bem integrativa, que a gente vai determinar isso e vai estar observando todos esses critérios. Então é muito importante que você saiba realmente como escolher os exercícios para esse cliente naquele momento, o que vai trazer o melhor ganho naquele momento, e depois para você saber como fará toda uma evolução de um trabalho. Beleza, pessoal? Então essa foi a dica de hoje que eu estou deixando aqui para vocês. Quem gostou desse vídeo, curta, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, para que essas informações cheguem a mais gente, beleza? Então fique com Deus e um forte abraço.